Olá, muito boa noite para você. Os mecanismos utilizados por estelionatários, cartões de crédito e até contas bancárias são abertos em nome das vítimas. Novela para implantação da Supram em Patos de Minas se arrasta. Vereador passa mal depois de bate-boca em reunião da Câmara que discutia a regularização de imóveis. Cirurgias eletivas na rede pública continua suspensa, mas vereadores aprovam verba de mais de 1.200.000 para o município custear procedimento na volta. Departamento Jurídico da URT finaliza a documentação para tentar impugnar decisão da Justiça sobre penhora de estádio e Vila Olímpica. Sobe taxa de transmissão da Covid-19 em Patos de Minas e ocupação de leitos clínicos na rede privada volta a lotar. Patos de Minas vacina pessoas com 58 e 59 anos na semana que vem. Novo técnico do Cruzeiro fala pela primeira vez e diz que vai vencer a desconfiança da torcida com resultados. Atlético comemora a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como é a campanha da Polícia Civil de coleta de amostra de perfil genético em familiares de pessoas desaparecidas? Tem ainda a nossa análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Após a decisão da Justiça determinando a penhora do estádio Zama Maciel e da Vila Olímpica da URT para o pagamento de dívida, o Departamento Jurídico do clube já definiu que tentará impugnação para evitar prejuízos e quitar com o credor. No início da semana, a Justiça publicou a determinação de execução da dívida adquirida em 2018, referente a 11 empréstimos realizados junto a um credor de Patos de Minas, na época em cerca de 490 mil, e hoje, com as correções, o débito chega a R$1 milhão. Em entrevista concedida ao jornalismo da NTV, a presidente Maria Isabel Pimenta afirmou que o clube busca os caminhos legais para resolver a questão. Hoje o clube não dispõe desse valor financeiro em caixa, né? Muito pelo contrário. Então os bens que a URT tem é bem maior do que o valor da dívida. Mas isso tudo vai ser conversado com o conselho, com os demais diretores da URT, para a gente chegar num consenso. Temos patrocinadores que com certeza também vão procurar para nos ajudar a resolver essa situação da URT. Mas não vamos ter outro meio a não ser dispor aí de algum bem da URT para sanar isso o mais rápido possível, o clube poder seguir a vida aí, porque já começa aí para 2022, né? Nesta sexta-feira, o advogado da URT explicou que o clube pretende evitar a penhora para não sofrer maiores prejuízos, entrando com um pedido de impugnação nos próximos dias. A impugnação ela é para que não venha a haver os seus patrimônios expropriados, para que a URT busque uma alternativa para fazer o pagamento sem a expropriação dos bens. Se, caso a URT tem que vender, né, isso vai ser decidido em reunião, se tiver que vender, que a URT vende e que não seja, então, leiloado pela Justiça. Porque pela Justiça pode ser que seja arrematado com valores menores do que está no mercado. Outra situação levantada pelo representante jurídico da URT é com relação aos dois imóveis que estão na ação de penhora, uma vez que os valores de ambos seriam bem acima do estipulado na dívida. Com isso, o objetivo é vender o de menor valor para pagar o débito. Nós não concordamos, uma vez que o estádio tem um valor muito alto e a Vila Olímpica, por si só, já garantiria a dívida. A Polícia Civil lançou a campanha nacional de coleta de amostra de perfil genético em familiares de pessoas desaparecidas. O processo é simples e indolor. Em Minas Gerais, nos primeiros 6 meses de 2021, mais de 2.700 pessoas foram registradas como desaparecidas no estado. São 15 notificações por dia. A Polícia Civil de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, lançou o projeto de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. O objetivo é a busca de pessoas desaparecidas, elaborada pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Quanto maior o nosso banco de dados, maior a quantidade de perfis genéticos inseridos nesse banco de dados, maiores as chances de localização desses familiares desaparecidos. A coleta de DNA é feita com o suave, que é passado na parte interna da bochecha e é absolutamente indolor.
a qual é realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais há alguns anos. Mas nos próximos dias, a polícia fará um mutirão de coleta do material genético dos familiares, que será inserido em um banco de dados nacional. No mesmo banco é inserido material genético de corpos e ossadas de desconhecidos. O objetivo é identificar esses corpos e ossadas, dando respostas aos familiares e auxiliando ainda em questões civis e criminais. Em caso de desaparecimento no interior, a competência investigativa é da delegacia onde o fato ocorreu. Corpos, ossadas que ainda não estão identificados, para tentar aí elucidar algum possível desaparecimento de pessoas até então não elucidado. A coleta de DNA está prevista para o período de 14 a 18 de junho e será realizada no posto de perícia integrada de Patos de Minas, localizada na rua Ildebrando José de Souza, número 27, no bairro Bela Vista. É uma campanha a nível nacional, mas a Polícia Civil de Minas Gerais se programou, planejou e estamos fazendo essa divulgação para que todos os familiares que tenham pessoas, entes desaparecidos, cujo desaparecimento ocorreu nas 13 cidades que compõem a Delegacia Regional de Patos de Minas, que compareçam até a Delegacia da Comarca ou que compareçam até Patos de Minas, vão estar recebendo uma guia pericial para realizar a coleta de material genético, que é do dia 14 ao dia 18, de segunda a sexta-feira da semana que vem. A seguir aqui no NTV News, a gente mostra que a Prefeitura já tem dinheiro em caixa para custear cirurgias eletivas. E a novela da Supram, implantação se arrasta há mais de 2 anos. Mais de 2 anos após a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ter derrubado o veto do governador Romeu Zema, aprovando que fosse implantada uma unidade da Superintendência Regional de Meio Ambiente em Patos de Minas, isso ainda não aconteceu. Para o deputado Eli Tarquínio, tem faltado vontade política ao Estado. Ainda sem data definida, a implantação da Supram em Patos de Minas tem se arrastado por mais de 2 anos. Na nossa região, uma carência muito grande seria exatamente o problema da Supram em Patos de Minas. Nós não tínhamos e não temos até hoje, estamos aguardando o dia da inauguração, a sede da Supram, da Superintendência Regional do Meio Ambiente, né? Que é muito importante, porque para atender a nossa vocação regional adequadamente, que é uma vocação voltada para o campo, né? Para a produção de grãos, para a produção agropecuária, enfim, a nossa riqueza é do campo. No início, nós colocamos essa proposta, já vai para 3 anos, até hoje não inaugurou, né? Mas agora eu tive uma notícia, apesar da minha insistência mensal com o governo, a secretária Marília me afirmou que seria inaugurado este mês de junho, mas eu já não estou acreditando. Eu sempre vivo no estado da dúvida. Eu tenho a impressão que pelo menos julho, quem sabe. Para o deputado, tem faltado vontade política por parte do governo Zema para concluir a implantação. O governo sempre alega dificuldades, né, com o déficit público de Minas Gerais, mas isso é histórico, essa desculpa crônica, que eu estou na Assembleia há muitos anos, né, eu acho que está faltando boa vontade política do governo. Mas agora, como ele vetou, e nós derrubamos o veto por uma maioria esmagadora, ele agora está com o compromisso de inaugurar. Nós estamos acreditando e queremos trabalhar junto, nós não queremos fazer oposição ao governo. Sobre o que fazer caso o órgão não seja inaugurado em Patos de Minas, o político afirma, mesmo sem especificar quais, mas que medidas deverão ser tomadas. Nós vamos tomar as medidas cabíveis, né, dentro da legislação, e também nós vamos procurar vamos dizer assim, um expediente, né, que decida isso de uma vez. As cirurgias eletivas continuam suspensas nas redes pública e privada. E a fila só aumenta, né? Patos de Minas se prepara para a volta dos procedimentos com reforço no caixa.
Desde antes do início da pandemia, o município vem adiando as cirurgias eletivas. Devido à interrupção dos procedimentos na rede pública, a fila se alonga e o estado de saúde de quem depende do procedimento piora. Há recurso em caixa de mais de R$1 milhão para a realização de 450 cirurgias eletivas. O objetivo nosso aí dessas cirurgias eletivas é zerar principalmente cirurgia eletiva no que tange aos cânceres de próstata e biópsia, porque é um câncer aí, um dos que mais mata, né, na parte masculina, e nós vamos conseguir com esse recurso zerar a fila tanto das biópsias quanto das cirurgias de câncer de próstata, que é uma das mais caras. Além disso, entrou na conta as cirurgias de manguito rotador, que é ombro. São pacientes jovens que estão esperando muito tempo na fila, é uma cirurgia um pouco mais cara, mas que impossibilita a pessoa, às vezes, de trabalhar. Então, a gente priorizou, além das outras, hérnia, vesícula, apêndice, que às vezes ainda está num modo controlado, né, de infecção. O parlamentar Gladstone Gabriel destacou que o repasse atual que é destinado a cirurgias eletivas não é o suficiente para atender a demanda que chega à UPA e aos postos de saúde. Hoje é repassado um valor de R$60 mil, que fica muito aquém do que é necessário, seja para cirurgias ortopédicas. Lá, se não me engano, 70% dos casos que estavam internados lá era vesícula, né, naquele dia que nós fomos. Então, o Ezequiel já manifestou como presidente da casa, né, em fazer esse estudo de viabilidade para que, se possível, dobrar ou por um tempo o valor que é repassado para o município. Mesmo com a discussão no plenário, uma data para a realização dos procedimentos ainda não foi divulgada. Dessa forma, aos pacientes que dependem das cirurgias eletivas, só resta aguardar. Cirurgias eletivas no SUS, pelo SUS, né? Aí por meio do município. Só para poder deixar registrado o que eu disse aí na chamada da matéria. Olha, a gente faz uma parada aqui e a seguir no NTV News tem a previsão do tempo para o Dia dos Namorados. Vamos falar de futebol, né? O novo técnico do Cruzeiro fala pela primeira vez e diz que vai vencer desconfiança da torcida com resultados. O Atlético comemora a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E ainda, as estratégias dos comerciantes para fechar bons negócios no Dia dos Namorados. Véspera do Dia dos Namorados e para aproveitar as movimentações nas vendas de produtos relacionados à data comemorativa, muita gente busca empreender de forma criativa para reforçar o orçamento. Em meio à crise sanitária e também econômica que vem impactando na vida do brasileiro, o jeito é buscar alternativas para sair do aperto financeiro. A Roberta trabalha no comércio formalmente, mas aproveita o pouco tempo que tem para buscar ganhos utilizando a criatividade que ela já desenvolvia entre amigos, mas que agora acabou se transformando em atividade lucrativa. Quando a pessoa quer aumentar a renda ou até mesmo começar um negócio, eu acho sim que, igual no meu caso, eu, na verdade, de gostar de presentear, de lembrar das datas e também gostar de mexer com isso, gostar de mexer com lembrancinha, gosto muito de mexer. Então, eu acho assim que a pessoa tem que ver o que a pessoa gosta mesmo, que a gente gosta, e tem que tentar. Esta analista do Sebrae avalia que mesmo com a pandemia, a tendência é de aumento nas vendas para o Dia dos Namorados e que buscar os meios virtuais tem se tornado uma solução bastante viável neste período. A gente tem percebido que mesmo em período de pandemia, tem tido um alto índice de vendas e o consumidor tem procurado, mas de uma forma mais diversificada. Então, a gente vê um crescimento muito exponencial em relação a vendas online, né? Através das redes sociais, a gente vê esse crescimento. De maneira geral, a analista prevê que este ano o consumidor deve investir mais na aquisição de produtos e serviços para o Dia dos Namorados em Patos de Minas. Investir muito no engajamento do seu cliente, né, para poder ali o encantamento no atendimento, toda essa capacitação para que possa atender melhor o cliente. No centro da cidade, a movimentação foi boa desta véspera da data comemorativa, mas engana-se quem pensa que com isso o empreendedor que está nos bairros perde comercializações. Na verdade, a Roberta explica que criou uma rede de conhecimento com os clientes, o que acaba fidelizando o consumidor. Eu comecei, foi agora no Dia das Mães. A expectativa de venda para o Dia dos Namorados foi bem maior, sabe?
E na verdade foi mesmo, porque tiveram mais pedidos e graças a Deus vai ter mais, se Deus quiser. E uma forma barata e assim, bem interessante, bem diferente para estar presenteando as pessoas, né? Criatividade, né? Vamos falar de futebol. O Atlético garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Remo de novo, né? Na partida desta quinta-feira no Mineirão por 2-1 e vai crescendo aí de produção o time de Cuca. No jogo de ida em Belém, o Atlético já havia vencido o Remo por 2-0. Mesmo com vantagem na partida de volta pela Copa do Brasil, os alvinegros partiram para cima. Afinal, não dá para arriscar a vaga. Essa Copa do Brasil, ela aplica peças, né? Surpresas, né? E eu pesei muito em relação a tudo isso. Não é porque você tem uma vantagem de 2-0 que está definido. A prova é a qualidade que o adversário teve. É um time de Série B, o Remo, mas muito organizado. Time muito ajustado, que joga o jogo. E nos trouxe bastante, nos deu bastante trabalho. Então eu resolvi pôr praticamente força máxima. E com força máxima, o Atlético ditou o ritmo da partida, foi ofensivo e desperdiçou várias chances de gols, mas também marcou. Hever foi quem abriu o marcador aos 9 minutos da etapa inicial. Romércio empatou para o time paraense no final do primeiro tempo. Na etapa final, aos 6 minutos, Hulk anotou mais um gol de pênalti. Também teve pênalti a favor do Remo, mas Everson salvou a equipe atleticana. Uma apresentação dosada, de placar magro, mas que mostra o Atlético em franco crescimento. Conseguimos jogar muito bem, na minha opinião, apesar de um placar magro, né, um 2-1. Nós demos 3 bolas na trave, nós criamos muitas chances e poderíamos ter tido um trabalho menos difícil, né? Porque o 2-1 fica perigoso sempre até o finalzinho. Próximo compromisso do Galo será pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Mas o volante Tietê não joga contra o ex-clube. O Atlético não vai pagar R$1 milhão previsto em cláusula e também não vai poder contar com o Zaratio, que está com Covid. Não vai ser pago, né? Uma cláusula de R$1 milhão para o jogador jogar. O dinheiro está difícil, não está fácil, né, para todo mundo, não é assim as coisas. Então ele não vai jogar, nós vamos estudar outra opção que a gente tenha para o lugar do Tietê, mas a gente tem boas opções. Infelizmente o Zaratio também acho que não vai poder, mas a gente vai estudar, né? Mas tem um banco bem composto, né? Vai fazer falta, mas tem aí substituição à altura para esse jogo contra o São Paulo, que acontece no domingo, no Mineirão, né? Está marcado para as 4 da tarde. Foi apresentado nesta sexta-feira o novo técnico do Cruzeiro. A contratação de Mozart gerou questionamentos e ele falou sobre isso. O anúncio de Mozart no comando do Cruzeiro gerou desconfiança de parte da torcida. E o técnico não deixou de falar sobre o assunto. A desconfiança, assim, com parte da torcida, eu lido de maneira bem natural e acho super normal isso daí, porque realmente eu sou jovem para ser como treinador, né? Estou no meu 3º clube como treinador profissional, tenho um histórico grande na base, mas como treinador profissional é o meu 3º clube. E essa desconfiança ela vai se dissipar com os resultados, com o desempenho, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito que para ter resultado tem que performar, na grande maioria das vezes. O futebol ainda ele é um esporte que às vezes você joga mal e ganha, você joga bem e perde, faz parte do processo, mas eu acredito muito em desempenho. 15 anos de experiência como jogador de futebol, 12 anos atuou no futebol europeu. Mozart tem 41 anos e foi técnico do CSA e Chapecoense. E agora veste a camisa da Raposa. A gente muda de assunto e fala do tempo, né? A chuva dessa sexta-feira em Patos de Minas derrubou a temperatura. Há previsão de pancada de chuva para o final de semana e o clima deve ficar ameno nesse Dia dos Namorados na região. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color.
Patos de Minas, sábado nublado e com pancadas de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar varia de 40% a 90%. A variação na temperatura entre 16 e 28 graus. No domingo, em Patos de Minas, a variação fica entre 12 e 27 graus. Em Presidente Olegário, previsão de chuva para este sábado e máxima de 29 graus. Já no domingo, a temperatura cai e os termômetros variam entre 13 e 29 graus. Em Vazante, no sábado, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 29 graus. Já no domingo, varia entre 15 e 29 graus. Em Rio Paranaíba, a máxima prevista para o sábado é de 25 graus. E no domingo, os termômetros devem marcar mínima de 11 e máxima de 26 graus. Em Varjão de Minas, a máxima deve ser de 26 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de mínima de 14 e máxima de 26 graus. E a chuva vem bem, né? Bem-vinda. A chuva, quando vem, muda aí esse clima, fica mais gostoso. A gente estava com uma semana muito seca, né? Daqui a pouco aqui no News, sobe taxa de transmissão da Covid-19 em Patos de Minas e ocupação de leitos clínicos na rede privada volta a lotar. Patos de Minas vacina pessoas com 58 e 59 anos na semana que vem. Você vai ver os mecanismos utilizados por estelionatários, cartões de créditos e até contas bancárias estão sendo abertas em nome das vítimas. Os golpes de estelionato não param e a cada momento surgem novas táticas para levar o seu dinheiro, viu? Além do uso das redes sociais, agora os criminosos também estão utilizando dados pessoais das vítimas para abrir contas em banco e solicitar cartões de crédito. Os estelionatários seguem sem dar trégua às vítimas. O Dilei Igor foi uma delas. No último fim de semana, ele soube por funcionários de uma loja de Patos de Minas que alguém estava usando os dados dele para realizar compras em cartão de crédito, também com o nome dele. A notícia gerou uma dor de cabeça danada e um trabalho de investigação pessoal para entender o que estaria acontecendo. A minha semana inteira eu perdi ela para poder tentar resolver isso, né? Aí eu tive que ir no Magazine Luiza, depois eu tive que ir no Procon, polícia, delegacia, a Cipatos, Serasa, né? Fiquei praticamente o dia inteiro, para lá e para cá, tentando resolver. Aí, no Magazine Luiza, eles me pediram um negócio, eu tinha que ir no Procon. Depois, no Procon, pediram para conseguir o número da compra. Então, eu fiquei praticamente um transtorno mesmo. Tinha todos os meus dados e, pelo que eu entendi, ele tem um cartão com o meu nome, né? Pelo que eu entendi, ele fez um cartão, sem ser nos meus bancos, em outro banco, deve ser esses bancos virtuais, né, hoje, e ele deve ter emitido um cartão no meu nome. E ele não é o único. Segundo o delegado de furtos e roubos, Anderson Rosa, golpes por aplicativos de mensagem estão entre os principais usados pelos criminosos. O primeiro é o golpe do Pix, em que o criminoso se passa por algum conhecido da vítima, arma uma situação e a vítima transfere o dinheiro para a conta indicada pelo estelionatário. O segundo é a solicitação de cartões de crédito, em que a vítima recebe uma ligação, é informada de uma situação e o criminoso solicita a entrega do cartão juntamente com a senha. A terceira é a venda de veículos pela internet, que geralmente envolve o intermediário e que, nesse caso, é o golpista. Para todas essas situações, algumas orientações são importantes para evitá-las. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de história, checar se realmente você está falando com aquele amigo, com aquele parente, conhecido, por uma ligação de voz, por uma ligação em que você constate que realmente aquele pedido é verídico. O banco não age dessa forma, as operadoras de cartões não agem dessa forma. Se houver alguma irregularidade, esse cancelamento de cartão é feito online, ninguém vai buscar o cartão na sua residência. E com a facilidade de se obter dados das pessoas, fica difícil agir defensivamente para evitar cair em um golpe. Mas todo alerta é importante, bem como fazer a denúncia quando necessário. Então, na verdade, eu não sei nem como prevenir
a respeito disso, porque uma coisa, tipo, acho para mim foi aleatória, porque não buscou dados de mim, eu não mandei mensagem para ninguém com meus dados, coisa de cartão de crédito, nada disso, né? Mas independente disso, temos que tomar muito cuidado. A gente está vendo hoje negócio de clonagem de WhatsApp o tempo todo, né? Mas é importantíssimo, e a gente conta com isso, a cooperação da população em registrar esses acontecimentos, né? Lembrando que atualmente os crimes de estelionato, para que haja um procedimento policial, precisa de manifestação expressa da vítima, é condicionada a representação. Então, além de fazer a ocorrência, é necessário que ela compareça à delegacia e manifeste o seu interesse em inaugurar aquele procedimento investigativo e registrar esse fato, porque nós vamos nos municiando de dados. Tem que ficar sempre muito atento e desconfiar de tudo sempre, né? Esse assunto abre a nossa análise da notícia de hoje, dessa sexta-feira, com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Ô Ludmila, o que a gente vê é que a criminalidade vai se atualizando com as modernidades tecnológicas para aplicar golpes, né? Boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham também aqui no NTV News, nesse momento de análise da notícia. Odair, essa é a questão. Eles vão criando novas estratégias, novos mecanismos para enganar as pessoas. E olha só, Odair, o que aconteceu comigo. Então, é como o próprio Dilei Igor disse na reportagem, é uma questão aleatória. A pessoa tem os dados, tem todas as informações dele e acaba passando, pedindo cartão de crédito, abrindo conta. Olha que ponto chegamos, né? E aí vai caber aí muitas vezes a polícia tentar achar uma agulha no palheiro, mas não dá para deixar de denunciar toda essa situação. Olha o que aconteceu comigo essa semana. Daí eu acabei também caindo num golpe de estelionatários. Eu liguei para o 0800, que fica atrás do próprio cartão de crédito que a gente recebe, por conta de uma conta suspeita, de uma compra suspeita, e a minha ligação telefônica ela foi interceptada pelos golpistas. E imagina só, que ponto que a gente vai imaginar que uma ligação telefônica que você faz para o 0800, que está no seu cartão de crédito, vai ser interceptada por esses ladrões. Aí eles fazem, por esses golpistas, estelionatários, esses criminosos de marca maior. E aí eles fazem um estrago danado. E é bem como o Dilei Igor falou, a gente tem que correr para tentar aí minimizar e não cair em prejuízo. Eles tentam modificar senhas de aplicativos que a gente utiliza, fazer compras, então é muita dor de cabeça mesmo. Qualquer informação, assim, na ligação que você fizer, que você suspeite, desligue, utilize outro número, dê um tempo, porque eu tenho certeza que eu estava falando com cartão de crédito, então a gente acaba entregando certos dados. E no meu caso específico, assim como até o Dilei Igor conta na questão dele, essas pessoas tinham todos os meus dados pessoais, número de documentos, eles tinham em mãos e eles foram conferindo conforme fazem os próprios operadores mesmo, atendentes de cartões de crédito. Então, cada vez mais maliciosos esses criminosos estão e cada vez mais desconfiados fiquemos, porque a dor de cabeça é realmente enorme. Olha só a que ponto a gente chega. É horrível, né? Ô Ludmila, vamos mudar de assunto, vamos falar dos números da Covid-19 nessa sexta-feira. Nós temos aí o comparativo entre ontem e hoje. Vamos colocar aí o aumento na taxa de transmissão da Covid, Ludmila. Aquilo que você chamava atenção aí ao longo da semana, né? Nós tivemos 48 novos infectados no boletim desta sexta-feira em relação a ontem em Patos de Minas. O número de pessoas que estão se recuperando em casa, também doentes, infectados pela Covid, não recua, né? Essa é a grande preocupação, que haja uma evolução nesses casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Então, a gente tem mais pessoas se recuperando em casa. Esse número estava ali 270, 280 no início da semana. E olha só como é que encerra a sexta-feira, Odair, e que promete ser movimentada aí no final de semana, com as comemorações dos namorados. Enfim, né, a gente fica aí mais preocupado ainda
dada a circunstância e o andamento da pandemia no município de Patos de Minas. Apesar aí que a gente tem um total de internados com o mesmo número na data de ontem e hoje, mas a gente percebe aí que alguns casos acabam se agravando e tendo que ser acompanhados em leito de terapia intensiva. Com relação a óbitos, a gente tem o mesmo número na quinta com o de sexta-feira, mas quando você fala que aumenta a taxa de transmissão, porque ontem a gente tinha ali 41, 28, hoje a gente tem 41, 43, por isso que a gente tem argumentado de acordo com os dados da Prefeitura de Patos de Minas, que há sim um aumento nessa taxa de transmissão ao longo de toda essa semana no município. Com relação a óbitos, é aquela questão que a gente sempre fala, muitas vezes esses números vêm computados tardiamente, a gente sempre fica preocupado, mas tomara que não tenha tido mesmo. Pois é, nós tivemos também oscilação na taxa de ocupação hospitalar, né, Ludmila? A rede privada voltou a atingir 100% na ocupação de leitos clínicos e as de UTI, né, você percebe aí, olhando entre um e outro, hoje e ontem, o aumento aí também nessa ocupação, nessas internações em UTIs. Então, Odair, a gente vê esse aumento claro e evidente em leitos clínicos, pessoas necessitando de tratamento, mas visto também que a gente tem um aumento na taxa de transmissão, aumento no número de infectados no município, esses casos demandando uma atenção maior, então a gente tem aumento tanto em leitos, tanto na rede pública quanto na privada. E com relação à terapia intensiva, a gente tem basicamente uma manutenção dos dados. Ontem eram 93% na rede 31% e manteve o percentual de 75% na rede pública. Mas a gente observa também um número maior total de internados, 85 passando para 90. Lembrando que aí há casos não só de Patos de Minas, como da região também, mas não minimiza aquela preocupação que a gente sempre fala com os cuidados da pandemia, principalmente nesse momento aí de tanta confusão gerada pelos próprios políticos. Usa máscara, não usa, e os especialistas, quem realmente entende, se debruça, que tem evidências científicas, que tem um saber acumulado, diz, olha, a gente não tem ainda uma cobertura vacinal que nos garanta ou nos permita que não usemos máscaras para evitar o contágio. Mesmo as pessoas que já tomaram vacina, ou mesmo aquelas pessoas que já tiveram Covid, vamos usar máscara, tomar os cuidados devidos, porque é melhor excesso de cuidados depois que lamentar aí alguma intercorrência. Não dá para brincar, não dá para ver. Ter aí ocupação de leitos de UTI acima de 90% é preocupante demais, Ludmila. Vamos falar de imunização, né? Porque Patos de Minas retoma a vacinação por faixa etária na semana que vem, pessoas com 58 e 59 anos. Está na tela aí, Ludmila, inclusive, o cronograma, né? Está aí esse calendário de vacinação a partir de terça-feira para as pessoas, para vacinação para pessoas com os grupos de idades, fora aqueles, né, que já foram vacinados. A gente esperou aí passar aquele período de pessoas com comorbidades, agora por faixa etária, começando aí com 59 anos na terça-feira em Patos de Minas. O Daíra, esse é aquele momento, né, do calendário vacinal em que cada município tem um diferente e está no momento dessa vacinação. Aí o município não registrou, mas o jornalismo da NTV conferiu. Na segunda-feira vai ser retomada também a vacinação das pessoas com comorbidades, com doenças graves oculares, que havia tido essa interrupção na semana passada por conta daqueles áudios fakes que circularam, comprometendo a vacinação de quem realmente poderia receber a dose da imunização. Mas agora o município, como a gente já havia falado ontem até, deveria retomar a vacinação por faixa etária, o que vai acontecer na próxima terça-feira, seguindo até o sábado, e aí a prefeitura separou
por inicial de nome, até para evitar ou tentar evitar aquelas filas quilométricas ou pelo menos filas gigantes que se formam ali, têm se formado nesses últimos dias. Foi assim com algumas comorbidades, foi assim também com alguns dias para professores, e aí para evitar, a prefeitura decidiu aí fazer aí um parcelamento maior para que as pessoas enfrentem fila para receber essa dose contra a Covid. Então, de terça a sábado, vai ocorrer a imunização de pessoas de 59 a 58 anos no município de Patos de Minas. Pois é bom lembrar que as pessoas com idade entre 50 e 59 anos, que ainda não fizeram agendamento, podem fazer, né? Através do site aí da prefeitura, entrar lá e fazer o agendamento, mesmo que a gente ainda não esteja com 50, mas esse agendamento já está liberado de 50 a 59 anos para essas pessoas nessa faixa etária já deixarem lá a sua pretensão de se vacinar. Ludmila, vamos dar uma paradinha rápida aqui. Oi, pois não. Só com relação a esse cadastramento aí, não é exigido nada de se for vacinar. É só um controle da prefeitura. Esse cadastramento serve somente para isso, como forma de controle. Então, porventura, se a pessoa não fizer, ela também não vai ter nenhum comprometimento no dia da vacina. Ela pode ir normalmente vacinar, não tem nenhum tipo de problema. Mas é importante para que a prefeitura controle aí, ou saiba, tenha uma estimativa das doses necessárias para aquele público. Estatisticamente, né? É bom ter essa documentação das pessoas que pretendem se vacinar. Vamos fazer uma parada então, já aqui no News, a gente fala da emoção de quem recebe a vacina contra a Covid-19. Vamos falar também do vereador que passou mal depois de bate-boca em reunião da Câmara que discutia a regularização de imóveis. Bate-boca na reunião dos vereadores de Patos de Minas nesta quinta-feira. O vereador Vicente de Paula passou mal e pediu para se retirar. Os parlamentares discutiam sobre a alteração em projeto relacionado à regularização de imóveis. O projeto de lei complementar é de autoria do vereador Vicente de Paula e foi apresentado em 7 de janeiro. O texto altera o artigo 1º para que as construções concluídas ou não sejam regularizadas. A justificativa do parlamentar para a alteração é que há vários imóveis em Patos de Minas irregulares, às vezes por detalhes, e assim alguns sequer são registrados em cartório. Edição da Lei 541 de 2017, onde eles colocaram um parágrafo que poderão ser regularizadas só as obras que estavam iniciadas ou não até a data da publicação da Lei 541. E que as demais construções iniciadas posteriormente não poderiam ser regularizadas. Algumas situações, né, são várias situações, e que por simples descumprimento, um recuo frontal que tem sua distância mínima de 3 metros, a pessoa por um erro do pedreiro de marcação deixou 2,80, os afastamentos laterais e de fundo, que são de 1,5 metro, justo a gente deixar essas obras sem regularizar. Esse projeto de lei tem sido motivo de muitos questionamentos e pedidos de vista. Consultas também foram feitas a outros órgãos sobre a importância ou necessidade da mudança. Quando ele chegou na CUTMA, nós tomamos a providência de pedir para que pessoas técnicas, pessoas que pudessem fazer uma avaliação um pouco melhor e pormenorizada a respeito dessa situação, fizessem uma análise. E naquele momento oportuno, eu pedi um parecer da Asenge e do Sinduscom. E nessa discussão, o autor do projeto chegou até mim e disse que eu não havia pedido parecer do Compur, porque esses dois órgãos, Asenge e Sinduscom, seria simplesmente 2 órgãos aleatórios que eu estaria pedindo um parecer, que isso aí não contaria para que fizesse um mérito a respeito desse assunto. Vitor Porto lê um trecho da ata da reunião do Conselho Municipal de Política Urbana, Compur, que deu parecer sobre a alteração do texto por Vicente de Paula. E nessa reunião, o presidente do Compur, Marcelo Vilela, diz que é necessário regulamentar a questão dos imóveis irregulares no plano diretor. Além disso, Marcelo afirmou que a área técnica da prefeitura é contrária à aprovação do projeto de lei em questão.
Abre aspas ainda. O conselheiro, um dos conselheiros que estava presente, ainda disse que é necessário conscientizar a população, intensificar a fiscalização e punir com maior rigor as obras irregulares. Segundo o Porto, o compor teria se baseado nos pareceres do Sindicato dos Engenheiros, SENGE, e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais. O texto passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e foi aprovado, mas não pela Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente, CUTMA. E nessa reunião, o presidente do Compur, Marcelo Vilela, aspas, diz que é necessário regulamentar a questão dos imóveis irregulares, visto exatamente que os pareceres de mérito demonstraram que não é válido nós aprovarmos esse tipo de projeto. E ainda digo, Vitor, mas é importante, existem pessoas que querem sim regularizar os imóveis e tudo mais. Eu concordo com vossas excelências a respeito dessa justificativa. Porém, acredito que num momento oportuno, quando chegar o plano diretor, quando nós formos fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo e outras demais leis esparsas, vai haver um momento para que a gente possa discutir exatamente esse tema. O vereador Vicente de Paula, no entanto, diz que não haverá anistia para regularização de imóveis. Com a aprovação dessa lei, as obras irregulares que poderão ser regularizados, eles vão ser penalizados com a cobrança das multas. E são multas pesadas, salgadas, né? O vereador William de Campos contestou as palavras de Vicente de Paula e o clima esquentou. Esse papo do senhor Vicente é papo para boi dormir. Essa conversinha não cola na gente. O pedreiro que roli, casa financiada. Não, nós estamos falando de cara construtor de prédio, que construiu aí tantas lajes e poderia construir só tantas, que aumentou tantos apartamentos. É disso que nós estamos falando. Na outra reunião, senhor Vicente, eu te perguntei quem que você queria se beneficiar com esse projeto. Você não conseguiu me responder. Certo? E agora você vem com essa papagaiada aí. Isso aí não cola. Os órgãos, Sindicom, Compur, e qual que é o outro, Vitor? Faça favor. A SENGE. SINT. Será que está todos errados? São todos incompetentes? Será que a equipe que estão lá ninguém sabe nada? Quem sabe é a Vossa Excelência? Vicente de Paula reclamou das palavras de William de Campos, pediu providências à mesa diretora e ainda respondeu que os pareceres que Vitor Porto apresentou são questionáveis pela relação de parentesco por quem os assinou. Estou realmente triste nesse momento, muito triste, contrariado. Eu estou aqui até tremendo aqui com a falta de respeito do nobre vereador, colega William de Campos. Eu gostaria que a mesa diretora pudesse tomar providência. Não foi a primeira vez que ele faltou com respeito aqui nessa casa com demais colegas. O modo dele falar, o jeito dele falar. E quando ele falou que eu não soube responder a quem estaria beneficiando essa lei, realmente eu não soube mesmo não, porque essa lei está beneficiando várias pessoas. Várias, não uma, duas, três, não, 10. É muito mais. É muito mais. E o município vai estar arrecadando. Minutos depois, o vereador Vicente de Paula pediu para se retirar da reunião, pois não se sentia bem. Eu vou me pedir para me ausentar devido ao meu estado. Não estou bem. Eu estou aqui tremendo. Não estou bem realmente. Eu fiquei muito contrariado realmente, né, das palavras, da grosseria. Então eu gostaria de pedir permissão para me ausentar dessa reunião. Eu não estou em condições de continuar nessa reunião. Ô Ludmila, faz parte do jogo político, né, e democrático o embate, esse embate no legislativo, né, entre os pares, mas aí a coisa deu uma esquentada, né, e me parece que não é de agora que isso vem acontecendo. Aí o Vicente acabou não suportando ali o embate com o vereador William, acabou, segundo ele, passando mal e deixando o plenário. Mas é um assunto realmente muito interessante, que precisa ser discutido cada vez mais, porque aí tem vários interesses e também tem aí pessoas que podem ser prejudicadas ou beneficiadas, né? Odair, todo o embate com argumentação,
com embasamento, com critério, essa discussão ela é válida e muito necessária. Que bom que tenham-se vários lados e pontos de vistas na Câmara Municipal de Patos de Minas, mas o que não dá é a gente ver esse festival de grosserias, de apontamentos desnecessários, enquanto que é evidente que precisa ser discutido no Legislativo é a matéria, é o conteúdo, é se essa alteração no projeto de lei, ela é uma medida necessária, plausível, interessante, que vai beneficiar realmente as pessoas que precisam, que necessitam de fazer essa alteração, e que o Vicente já disse, não tem como beneficiar porque a pessoa vai pagar por essa questão. Então não é de graça, não é uma anistia, não é simplesmente teve um erro e agora eu preciso de legalizar essa documentação do imóvel e pronto, não, a pessoa vai pagar por isso, então não é de graça. E talvez falta esse entendimento e acaba caindo nesse viés político, eu só vou fazer aqui a armadura do contra sem argumentar. Se é um projeto ruim, se vai beneficiar alguém, que se prove quem será beneficiado, de que maneira será, e não simplesmente jogue as coisas ao léu para gerar dúvida sem nenhum tipo aí de embasamento ou prova que argumente isso, que solidifique esse posicionamento. Agora, numa casa que a gente espera postura, que a gente espera um debate de alto nível, a gente vê isso aí, a gente se entristece. Ludmila, a gente vai falar agora de um assunto que é aquele momento tão esperado, né? Ou um dos momentos mais esperados desde o início da pandemia da Covid-19, que é o da vacinação. Um evento que alguns trazem à tona sentimentos inexplicáveis, né? Celulares apostos para registrar o momento mais aguardado desde o início da pandemia. O sentimento para essas pessoas é inestimável e a história por trás dessas emoções também. Realmente eu estou bastante emocionada, né? A gente esperou muito por essa vacina. Agradecida aos profissionais da saúde, a todas as pessoas que estão envolvidas na campanha de vacinação no Brasil todo. Vacina para todos, né? É o que nós queremos. Já achei que demorou um pouquinho mais. Achei que foi, como eu trabalho na área da educação, né? A gente tem essa prioridade. E eu gostei muito, porque quanto mais você tiver vacinado, né? Mais você vai ficar mais tranquilo, né? Um momento muito aguardado, acho que não só para os nossos professores, mas para toda a população, né? Vivemos num momento atípico, focalizando a educação, então eu acho assim, de extrema importância a classe da educação ser toda vacinada, né, em massa, para voltar aos estudos presenciais. A Denise que o diga, há 3 meses perdeu um irmão para a doença. Ao mesmo tempo que se sentia feliz por receber a primeira dose da vacina, não pôde deixar de pensar nele e em como poderia ter sido diferente para ele também. Há 90 dias atrás, eu perdi um irmão para essa doença, um irmão de apenas 47 anos, sem nenhuma comorbidade, né? E pensar que por essa leve picada, né, ele poderia estar vivo, não só ele, mas como mais de 460 mil pessoas, né? Então é uma realidade muito triste, mas é uma gota de esperança para nós que estamos aqui. O Silvano ficou igualmente emocionado com o momento. Também teve familiares que contraíram a doença. Eu estou numa sensação danada, né? Porque, igual eu te falei, eu tenho irmão meu que contraiu e passou muito mal. Graças a Deus não veio a óbito, né? Mas eu estou muito feliz. Como eles, há tantas outras histórias para contar. Há o receio por possíveis reações, mas também esperança de que tudo dará certo. Para eles, o sentimento é de alívio e ansiedade pela segunda dose.
Muito ansiosa. Queria mais rápido, mas está previsto para setembro. Vamos ver se a gente aguarda uma modificação no calendário para adiantar essa segunda dose. A gente está com medo de tudo, de chegar perto das pessoas, de sair de casa, estamos trabalhando de forma remota e trabalhando muito, né? Então é um misto. Hoje eu estou sentindo um misto de alegria, de tristeza, de revolta disso não ter chegado a mais tempo para todos, da forma que a gente gostaria, de que deveria ser, né? E esse medo de que algo possa não dar certo, né? Mas nós temos fé num Deus que é presente, um Deus que ama a todos e que vai nos proteger. Ludmila, depois de mais de um ano de pandemia e em meio a tantas famílias que já choraram ou estão chorando aí perdas de vidas pela Covid-19, não se emocionar no momento da vacina é praticamente impossível, né? Com conhecimento de causa, porque tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19, é emocionante sim. E eu reitero as palavras aí da professora Denise, porque é um misto de emoções. A gente fica tão feliz, emocionada. Eu me chorei sim, porque eu tenho essa emoção, a flor da pele latente, chorei de alegria, mas ao mesmo tempo a gente fica triste, sabe, Odair, por saber que tantas pessoas como você, meu colega de trabalho, que ainda não recebeu essa dose da esperança que tanto quer, que tanto deseja. Mas a gente espera muito, muito, muito que ela chegue para você, Odair, para todas as pessoas que aguardam ansiosamente na fila, sem saber a posição em que ela está, que essa vacina chegue o quanto antes, viu? A gente vai se cuidando lá de cá, esperando essas gotinhas chegarem para ficarmos aí imunizados, prevenidos, né? Ludmila, amanhã a gente não se encontra aqui no News, então quero te desejar aí um bom fim de semana, então, ok? Quem sabe nos encontramos por aqui, Odair, não sei, viu? Pode ser, né? Tudo pode ser. Jornalismo é assim, a gente está sempre pronto para cumprir essa missão e prazerosamente, viu? Muito obrigada pela companhia, pelo nível aqui dessa discussão, desse embate de alto nível, porque é assim que deve ser. Obrigada pela companhia, Odair, e a todos também que estiveram conosco nesta edição de sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, e um feliz dia para quem vai comemorar essa data. Boa noite. Boa noite para você, Ludmila, muito obrigado. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Digita lá, patujá.com.br e fique por dentro das informações de Patos e da região. O NTV News fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na edição de sábado, às 19 horas. Boa noite e até lá.